Se você deseja muito alguma coisa, se você tem um sonho que você guarda nas profundezas do seu coração, se por algum motivo você sonha com algo, esse algo já existe e eu te digo que esse algo já é seu. Porque se você sonha, é porque ele existe. Basta acessar. E eu neste vídeo, eu vou compartilhar como que eu acessei, como que eu manifestei o meu primeiro apartamento, tá bom? Eu me chamo Hilda Flávia, psicóloga, e eu quero compartilhar aqui como que eu tive acesso a essa versão minha que já existia em algum lugar, porque uma versão sua já está vivendo isso que você tanto quer. Já existe, é seu. E desde já, agora, que é o momento mais importante que nós temos, eu quero pedir que vocês curtam esse canal, tá? Porque é um canal novo. Que vocês compartilhem essas informações com pessoas que também querem muito ter alguma coisa no sentido assim de um motivo que faz o coração vibrar, sabe? Que dá vida, que dá motivação. Compartilhe com essas pessoas e também se inscrevam no canal, para que esse canal ele venha a trazer mais vídeos, para que o YouTube ele venha a notificar os próximos vídeos. O que que acontece? Eu vou falar, antes de compartilhar o sonho meu, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tempo linear. Porque esse tempo linear, onde a gente está enquadrado, é passado, presente, futuro, né? Então a pessoa ela vive uma vida, né? Então o meu passado, o meu futuro, aquilo que eu sonho com algo, com algum projeto que eu tanto quero. O que que acontece? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, certo? Porque existe um campo. E uma coisa muito importante, que isso é ciência. O tempo não passa. Você passa pelo tempo. Você passa. Tanto você passa pelo tempo que se você fechar os seus olhos agora, você pode ir até o passado. Imagine você tendo uma conversa com um membro da sua família, um amigo, e ali vocês têm uma discussão que ficou uma rusga, uma ferida aberta. Você sabia que nesse momento, se você fechar os seus olhos, porque o cérebro não sabe o que é real e imaginário, e ele vai trazer essa cena para o momento presente, você vai imaginar tudo o que aconteceu, qual foram as rusgas, as falas, as trocas que tiveram ali, até se tinha uma comida, um aroma, você é capaz de sentir aqui, agora. É como se estivesse acontecendo agora. E nesse momento, você que recebeu às vezes uma fala não muito legal e você devolveu também com uma fala que não foi muito boa, houve um atrito, deixou uma cicatriz. Nesse momento você é capaz de refazer aquela cena aqui de olhos fechados, falando de forma diferente, com uma nova consciência, ressignificando aquilo. Você sabia que você é capaz de dissolver dores, traumas, prisões que existem dentro do seu coração? Às vezes até dar o perdão para uma pessoa que você queria muito e às vezes não consegue, não sabe como fazer isso. Às vezes você se sente culpado porque falou alguma coisa e não era isso que você queria falar. Se você fechar os olhos e você, nesse momento, fazer esse exercício de quando aquela pessoa fala, você muda a cena, é real. Dissolve, tanto dissolve, porque tudo é energia no campo, que aquilo que ressoa com aquela pessoa, você corta aquela ressonância de dor. Você tem esse poder de fazer isso sem aquela pessoa nem saber que você está fazendo isso. É muito louco, mas é tudo por quê? Porque está tudo acontecendo agora. O passado é uma memória, então se eu pensar no passado, fechar os olhos e viver, eu estou vivendo agora. Então só existe o agora. Eu quero muito algo no meu futuro. Lá? Não. Agora. Porque o que que acontece? Nós imaginamos lá longe, né? Lá longe. Então, quando tá longe, ele não tá perto. Se você vai almoçar amanhã na casa da sua mãe, amanhã, quando chegar, é agora. Então, só existe o agora. Esse tempo linear de passado, presente e futuro foi uma construção
na verdade, o homem, ele construiu o que mais, de certa forma? Pensa, nós temos um calendário que a gente segue aquele calendário. Nós vamos passando por aqueles dias, 365 dias, mês a mês, o relógio que nos governa de certa forma. Nós caminhamos. Veja que não é o relógio que anda. Quem anda atrás do relógio? Nós. Nós passamos pelo tempo. O tempo não passa por nós. Tanto que se eu fechar os meus olhos, eu posso ir no futuro, eu posso ir no passado. Quantas vezes, como isso é real, que quando você sonha, quando você dorme, que você faz uma projeção astral, e às vezes você anda, você vai lá e você tem acesso a uma informação, e você volta aqui no momento presente, no dia seguinte você diz, pai, mãe, João, Pedro, Maria, eu sonhei, eu tive uma visão assim, assim, e depois acontece. E às vezes você vai num evento e chega lá no dia anterior. Até uma colega minha me falou isso, que ela estava indo para um curso. E quando ela chegou no curso, ela viu exatamente tudo igual como ela tinha visto na noite anterior. Então ela teve lá, né? Ela acessou isso que já existia e no dia seguinte ela só materializou, ela só transformou em matéria, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo já existe. Então, se você tem um sonho, se você tem algo grande dentro de você, porque o universo ele é abundante, basta acessar. Mas para isso nós temos que ter essa consciência de que tudo que você faz no agora. Porque passado e futuro é algo que não temos acesso. A gente acha que tem controle, mas nós não temos controle de nada. Tá tudo acontecendo agora. É uma questão de atemporal, né? Então tá. Aí, falando de tudo isso, de que o tempo, na verdade, ele é o que menos importa agora. Por quê? Porque quando eu manifestei o apartamento que eu tanto quis, aconteceu o seguinte, essa vida de morar num lugar assim, eu todo dia, eu descia do ônibus, porque eu ia para o trabalho, né, cedo, e quando eu ia cedo, né? Aí, e cedo, vocês vão concordar comigo que é tudo mais gostoso, mais sereno, né, mais assim, é uma paz, sabe? Quando você passa assim aquele cheirinho de pão na padaria logo cedo, os passarinhos cantam. E o caminho que eu fazia, sempre que eu descia do ônibus, era um caminho assim de 10, 15 minutos até até o local, né? Que eu tinha que ir. E o local era assim uma área mais residencial, então é uma área gostosa. E aí eu ia caminhando e naquele momento não tinha passado, não tinha futuro, não tinha nada. Tinha o meu presente, eu na minha presença, eu passava. Eu sentia, eu olhava para aqueles prédios, para aquelas construções, eu olhava para aqueles portões, para aquelas fachadas. Ai, eu gostava tanto de olhar, eu olhava o gramado. Ai, aquilo me dava um bem-estar. E o meu íntimo, o meu coração, ele queria, era uma energia boa. A minha mente em nenhum momento entrava na cena, eu não deixava. Aliás, ela não entrava porque ela não era convidada. A mente, ela quer pensar, ela quer resolver, ela quer dar pitaco, né? Mas naquele momento só existia o agora, o meu coração. Não existia outra coisa a não ser o meu foco naquilo ali. Gente, eu fazia esse percurso todos os dias durante 10, 15 minutos. E eram todos os dias. Isso foi quase um ano fazendo esse percurso ali. E vocês não têm noção. Logo um tempo depois, eu já não estava mais naquele trabalho. E logo um tempo depois, eu já estava morando num lugar assim. Era outro lado da cidade, mas na mesma versão, sabe? Com aqueles prédios, com aquele lugar, uma área residencial, tranquila. Exatamente como eu senti quando eu caminhava ali. Mas o que aconteceu exatamente? Aconteceu o seguinte, a minha mente, ela não estava ali para dizer, por exemplo, você quer um apartamento numa área residencial e a sua mente chega e diz assim, você, morando aí,
Vai sonhando com o dinheiro que tu ganha, com o teu salário. Guria, esquece, isso aí não é pra ti. Sai, tu tá fora da realidade. Ih, coitada, tá se iludindo. Não é a mente, não fala assim? Como? Como que tu vai comprar isso que tu quer, ou esse carro, ou esse projeto, ou isso que tu tanto quer, um empreendimento? A mente, ela de certa forma, ela quer te proteger da dor. Então, ela olha só para aquilo que tu ganha no final do mês. Ela não vê outra coisa, ela é limitada. Na verdade, isso tem a ver um pouco com o quê? Um pouco ou tudo, tá? Com as nossas crenças. Vai muito daquilo que você ouviu, que você viu, que você sentiu na sua infância, no seu arredor, sabe? Aquelas pessoas dizendo: ah, dinheiro não cai do céu, você tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa, ah, é só quem tem é porque faz bobagem, desvia dinheiro, quem tem é porque, sabe, o dinheiro não. Se você tem dinheiro é porque você não agiu de forma limpa. Existem muitas crenças. Se você tem essa crença de que o dinheiro para chegar até você, ele só chega de forma ilícita, você nunca vai ter dinheiro. Porque você acredita que o dinheiro só vai chegar para você de forma ilícita. Então, como que ele vai chegar? Ah, mas eu tenho que trabalhar muito, porque senão o dinheiro não chega. É? É isso que vai acontecer, porque você acredita, a sua crença, a sua fé, o seu foco, o seu pensamento, porque o pensamento, ele tem uma onda de informação, certo? Tudo aquilo que eu penso, eu emano. É uma onda de informação, porque o pensamento ele é elétrico, certo? E o que volta para você? Magnético, é aquilo que você sente. Então, se você pensa que dinheiro, né, é muito difícil de ganhar e tal, e tal, e tal, o que você vai sentir? Bah, eu nunca vou ter um apartamento desse. Nunca que eu vou nunca que eu vou conseguir ter um carro desse, porque o meu salário não comporta esse tipo de luxo. Não, imagina uma vida dessa. Viajar, nem pensar. Mal dá para comprar as comprinhas no final do mês e pagar as contas e deu. A informação que eu estou enviando para o universo? De falta, né? Falta tudo. E o meu salário é desse tamanho, né? A informação que vai é a informação que volta. Então, se a informação que vai é a informação que volta, se eu penso escassez, volta escassez. Se eu penso que dinheiro não dá em árvore, que é difícil de ganhar, a informação que eu estou enviando para o universo é que é difícil ter dinheiro, então é difícil de ganhar também. E eu faço isso sem perceber, porque é uma questão de crença, aquilo que eu acredito, e aquilo que acredito que vibra dentro de mim. Porque se você diz assim, ó, eu vou comprar um apartamento desse, de forma consciente. Não, mas eu vou comprar, eu vou comprar. Isso de forma consciente, não aqui e agora. Mas a sua mente inconsciente que está com as crenças, ela diz assim, comprar como, meu amigo? Para, sai. Como que tu vai comprar, sendo que tu ganha isso aí? A pessoa, naquele momento, ela pensa, sente, se desmotiva e já cruza os braços e já. Tá, mas eu não preciso fazer nada para manifestar. A questão é que a ação é exatamente aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Porque a ação que eu fiz, quando eu manifestei, foi pensando e sentindo. Quando eu estava caminhando pelaquela rua ali, eu sentia, eu não pensava, porque a mente ela não entrava em cena, porque se a minha mente entrava em cena, ela ia dizer, como que tu vai comprar um apartamento desse se o dinheiro que tu ganha no final do mês não dá nem para pagar tuas contas? Como que eu ia ter um apartamento daquele com aquele pensamento? Porque o pensamento, ele dá forma, e se você pensar, ele vai formatar o quê? Que eu não vou ter. Então, a, a informação que eu enviava para o universo, sem querer, gente. Aquilo não foi pensado, aquilo não foi maquinado. Não, eu caminhava ali é, despretensiosamente. Eu morando ali, eu vivendo ali, eu tendo uma vida ali. Então, como eu sentia, é a lei do eletromagnetismo. Como eu falei para vocês, aqui em volta de nós existe um campo, tudo é energia, tudo na vida é composto de átomo, sabe? O meu campo é elétrico, então tudo que vai volta. Então, se eu emano aquela vontade de ter aquilo,
o meu coração, ele magnetiza de uma forma que aquilo que, desculpa, aquilo que está no mundo das ideias, aquilo que está ainda no astral, é como se aquilo é o colapso da função de onda. Você transforma aquilo em matéria, aquilo cai no seu colo, as coisas se organizam, as pessoas se conversam, o mundo dá um jeito, diz, ó, surgiu uma vaga não sei aonde, você encontra uma pessoa, a pessoa fala com você e você não fez nada. Como você não fez nada? Se você agiu, porque o seu pensamento era um pensamento abundante, você sentiu, não teve julgamento naquele sentimento que eu tive quando eu andava. Eu não julgava a mim, eu não criticava, eu não fazia julgamento de, eu nunca vou ter um negócio desse. Sabe, às vezes você passa numa área residencial, numa área legal e diz assim, nunca que eu vou morar num prédio desse. Não existia isso, só existia a intenção, só existia a vontade, só existia o desejo. E quando você faz isso, você ressoa, porque você entra em frequência. Como que eu acesso? A minha frequência está aqui. A frequência, que legal, que bonito. Você entra numa frequência alta. Aquilo que você quer, que é o seu desejo, ele vai te encontrar, vocês vão se encontrar. Agora veja bem, tem um detalhe aqui muito importante, tá? Muito importante. Se você tá ali caminhando para o trabalho, reclamando do seu trabalho, que o seu trabalho é uma porcaria, que o seu chefe é chato, que você vai trabalhar 6 horas, que você vai trabalhar 8 horas, que você vai trabalhar 12 horas, que o ônibus que você andou até aquele momento ali foi um ônibus que mal você sentou. Se você começar a trazer problemas, se você é uma pessoa que reclama, se você não é grato pelo fato de você ter pego um ônibus e pelo fato de você ter um trabalho e aquele trabalho te dá um retorno no final do mês para você cumprir os seus compromissos, você acha que você, com essa frequência de ingratidão, você vai ter alguma coisa? Não, você não vai ter, tá? Então, nós temos que estar o quê? Alinhados em pensar, sentir e agir. Porque se eu penso assim, o meu trabalho é uma porcaria. O meu chefe, eu não quero nem ver pintado. Tomara que ele chegue bem tarde hoje e eu espero assim que eu saia e ele chegue depois. Sabe como é que é? A minha família é uma coisa que não dá nem, sabe? Quando você fica se desfazendo das pessoas, o que você emite para o universo? Que você é uma pessoa que julga, que critica, que você é mal agradecida. Você vive no mundo da ingratidão, então a sua frequência é baixa. A sua frequência é baixa. Como que se a sua frequência é baixa, você vai manifestar uma coisa de frequência alta? Tem a tabela de Hawkins, de David Hawkins, que explica em que momento você vive na coragem, que você vive no medo. Você está no medo. Você tem muita crença de medo, de que nada vai dar certo, que tudo na sua vida dá errado, que nada de bom acontece com você. O que vai acontecer? É isso, porque você está emanando para o universo uma energia, um pensamento, uma frequência, né, de que tudo vai dar errado para você. O universo vai devolver aquilo que você dá. Então, é a famosa lei da atração, tudo que vai volta, tudo que vai retorna. Então, se você envia para o universo amor, gratidão, é isso que você vai ter de volta. Então, quando eu manifestei esse apartamento, eu não estava reclamando da minha vida, eu não estava reclamando das pessoas. Eu estava naquele momento vivendo o meu momento presente. E uma coisa muito importante aqui, que eu falei no começo do vídeo, que eu estava falando de tempo, de calendário, de ano, de presente, passado e futuro. E quando eu manifestei esse apartamento, eu estava no aqui agora. Eu estava na presença. É o momento mais importante da sua vida. É o momento presente, tá? É o momento que você está caminhando e naquele momento não tem ruído, não tem barulho, não tem a sua mente dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Não, gente. É só uma sensação. É só saborear aquilo. Sabe? Você passa na frente daquele prédio, você saboreia, você só vive aquele momento presente. O resto está acontecendo.
E esse meu desejo de morar num lugar melhor, de ter um trabalho melhor, de ter um empreendimento, se ele bate aqui no meu coração, é porque ele existe em algum lugar e já tem uma versão minha vivendo isso. Eu só preciso acessar. É possível. Então, eu digo assim, ó, que nós temos tipo um código de barra, sabe? Vamos supor, sabe a gôndola do supermercado? Quando você pega, por exemplo, você compra uma água e a atendente passa no caixa aquela garrafinha de água. Ali tem um código de barra, certo? Tem um código de barra ali. Aí, mais ou menos assim. Aquela máquina, ela não sabe que você está passando uma água. Aquela máquina não sabe que você está passando ali uma maçã, um litro de leite. Não sabe. Ela lê o código de barra. Esse aqui, ó, sabe? Código de barra aqui da caneta, ó. Aí ela passa. A máquina sabe que é uma caneta? Não. A máquina sabe que tem esse códigozinho de barra, que é a frequência dessa caneta, tá? Então, imagina nós, né, eu, você, nós temos uma frequência, nós temos um código de barra. E qual é o seu código de barra? O seu código de barra é de amor, de paz? Ah, mas a minha vida, como que eu vou ter paz? A minha vida é a minha sogra me perturbando, o meu marido bebendo, meu chefe, sabe, meu filho importunando, como? Para, sai desses ruídos, começa a agradecer. Quando você começa a se agradecer, você envia para o universo uma mensagem de amor, mesmo com todos esses problemas em volta de você. O que você vai receber? Porque tudo aquilo que eu penso é uma onda elétrica. Tudo aquilo que eu recebo de volta é uma onda magnética. Então, tudo que vai volta. Se tudo que vai volta, materializa. E às vezes na minha vida tá dando tudo errado. Por que será que na minha vida tá dando tudo errado? O que eu enviei para o universo? Que agora o universo está dizendo, ó, fica quietinha, fica de molho aí, começa a pensar, fica aí no cantinho do pensamento para você pensar o que você está pensando, o que você está fazendo, porque você não está fazendo o dever de casa. Gente, o momento mais importante da nossa vida para manifestar algo é o momento do aqui e agora. Naquele momento que eu estava caminhando, eu estava na minha presença, eu estava no aqui e agora. E o que separa o sucesso do fracasso é exatamente aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você pode ter uma vida melhor, se você tem um sonho, se você, no fundo do seu coração, você acredita que você tem aquele empreendimento e que aquilo vai dar certo, eu sugiro uma coisa agora aqui. Pode ser um empreendimento, pode ser esse apartamento, pode ser um carro. Se você costuma caminhar, ou se você costuma fazer alguma coisa do tipo, passar frente de um lugar assim que você gosta, faz como eu fiz. Passa na frente daquele apartamento, daquela casa, ou perto daquele carro. Começa a sentir aquela onda. Esquece o que você ganha no final do mês. Deixa a mente de lado. Sente. Começa a passar na frente daquela casa, olha as janelas e veja como é bonito o gramado, as pessoas que moram ali. Não é inveja, hein? Inveja é querer o que o outro tem, não é inveja. É você querer algo similar, você quer viver aquilo, mas você não quer o que é do outro. Você quer o que é seu, e o que é seu já existe e tá lá guardado para você. Porque aquele apartamento lá que eu vi era daquela pessoa lá. Entendeu? É isso? Não é inveja, cuidado. Quando você passa na frente daquela casa, você sente aquela casa, você sente vivendo num lugar assim, você sente uma paz no coração, você traz sentimentos de gratidão, sentimento de amor, sentimento de que você já vive, que você já é.
O que você está enviando para o universo? Você só está enviando mensagem de que você é abundante, que você já tem e não tem outra saída para o universo a não ser entregar para você exatamente aquilo que você deu. E tudo que você dá volta para você. E aqui está a chave. Então, cuidado com aquilo que você dá nos seus relacionamentos, sabe, no seu dia a dia. Mas naquele momento que eu estava fazendo esse exercício, gente, eu não estava pensando em ninguém. Eu não pensava em família, eu não pensava no meu trabalho, no chefe, no dinheiro que eu ganhava no final do mês. Não, de jeito nenhum. Eu só trilhava e sentia. Eu sentia como se aquilo fosse real. E naquele momento, quando você vive no agora, no momento presente da presença, você entra em contato com a força mais poderosa que existe dentro de você, que é a fonte criadora de tudo que é. O criador deste universo. Você também é o universo. Micro, você e eu, todos nós somos um pequeno universo, vivendo dentro deste grande universo, porque o universo é mental. E está tudo dentro desta grande mente, deste grande Criador. E nós somos herdeiros dele. Basta acessar com as fibras do teu coração aquilo que você quer. Então começa a namorar sem querer a namorada do outro, sabe como é que é? Eu não queria o apartamento deles lá, mas eu comecei a namorar porque eu ia achar o meu. Não vai você sair por aí, né, brincando aqui, olhando o namorado da amiga, não, e porque isso aí não vai dar certo, né? Vamos combinar aqui. Então, assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o nosso inconsciente, né, que onde está guardada as nossas crenças, aqui tem um programinha, tá? E esse programinha, sem você querer, ele manda em você. Então, muito cuidado com aquilo que você acredita. Porque aquilo que você realmente acredita é aquilo que você vai atrair para sua vida, tá? Isso é um campo eletromagnético, é um campo, tá? E esse campo não interessa o dia, não interessa a hora, não interessa o calendário. Isso vai reverberar na sua vida mais cedo ou mais tarde. Então, tudo que você envia volta para você. Então, agora que a gente já está começando a entrar num novo ano, né, 2026, embora tenha muitas situações desafiadoras que talvez nós vá passar em 2026, segura na sua mão, segura firme e começa a ver como que anda a sua frequência. Aquilo que você vibra é aquilo que você é. Começa a pensar, como é que é a minha frequência, como é que é a vibra? Eu vibro no amor, eu vibro na gratidão, eu vibro... O que eu vibro? Ou eu vibro na falta, na escassez, na fofoca, eu vibro no julgamento, criticando as pessoas, reclamando do meu chefe, da minha vida. Como que eu vivo? O que eu estou emanando para o universo? Eu acho que esse momento é um momento muito importante para a gente repensar tudo isso que a gente está guardando aqui dentro, porque tudo que eu guardo aqui dentro, eu, de uma forma ou de outra, volta para mim, tá? Então, tudo aquilo que você envia volta para você, tá bom? Então, beijo no coração, eu quero agradecer, né, por esse momento aqui, e que você faça esse exercício que é real, é você. Esquecer que existe passado, que existe futuro. Só existe o momento presente. É só o que nós temos. O agora. Essa porta tão estreita que no piloto automático a gente às vezes não para um minuto para viver no aqui e agora, na presença e sentir com o coração de verdade aquilo que você quer. Desde que aquilo for verdadeiro, desde que aquilo seja bom para você e não faça mal para ninguém, tá tudo certo. Então, mais uma vez, eu peço que você curta esse canal, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você se inscreva aqui, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que eu vou ficar muito feliz. Beijo no coração e até o próximo vídeo.